que eu preciso saber antes de investir em uma franquia? Essa é uma pergunta que eu recebo de muitos candidatos a franqueados. E a verdade é que, ainda que estejamos ansiosos para abrir o próprio negócio e para ver os frutos do nosso trabalho, nós precisamos ter muita cautela nesse momento. A franquia, ela é um modelo de negócio que faz sentido porque, a princípio, o franqueador já passou por todas as dificuldades naquele setor de negócio. E agora ele tem a experiência suficiente para conceder a outra pessoa, no caso, o franqueado, essa experiência que ele já tem sobre aquela empresa naquela área específica. E aí vejam só, a lei de franquias, ela traz de forma obrigatória que esse franqueador que já tem esse modelo de negócios validado no mercado, ele deverá entregar para o candidato a franqueado uma circular de oferta de franquia. Essa circular de oferta de franquia será um documento onde esse candidato a franqueado vai analisar a viabilidade de investir ou não nessa franquia. E essa circular de oferta de franquia, também chamada de COF, ela é obrigatória num prazo mínimo de 10 dias antes da assinatura do contrato, do pré-contrato ou de qualquer pagamento ao franqueador. A própria lei determina que, se essa COF não for entregue nesse prazo mínimo, poderá, se atender aos demais requisitos legais, essa relação será anulada posteriormente. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado ao procurar e começar a investir em uma franquia. Nós precisamos analisar, primeiro de tudo, essa circular de oferta de franquia. E não basta que essa COF seja entregue. Ela precisa também trazer as informações essenciais para entender esse modelo de negócio. A lei de franquia traz ali pelo menos alguns dos requisitos que precisam estar nessa circular de oferta de franquia. E o mais importante, a circular de oferta de franquia não poderá omitir e nem mentir sobre as informações relativas àquela operação e ao modelo de negócio, para, por exemplo, persuadir aquele candidato a franqueado a investir na franquia. E aí, quando nós recebermos essa circular de oferta de franquia, precisamos começar a analisar desde o histórico da empresa do franqueador, passando por entender o faturamento dessa empresa do franqueador, o histórico com ex-franqueados, franqueados atuais, eventuais ações judiciais, quais serão os direitos de propriedade intelectual que serão concedidos por meio desse modelo de negócio, eventuais serviços e produtos que serão concedidos para o franqueado para a venda e para a prestação de serviços, e principalmente como será o suporte do franqueador ao franqueado. Isso porque o franqueador não irá somente entregar para o franqueado um manual e pronto, acabou. Não, franqueador, ele continuará com aquele franqueado durante toda a operação, para que justamente forneça a ele o suporte necessário para gerir aquela empresa num todo, aquela unidade da franquia. Outra questão muito importante que precisamos analisar antes de investir é justamente o investimento. Quando nós procuramos uma franquia, normalmente teremos que pagar uma taxa inicial. Essa taxa inicial, ela será representada por um valor que poderá ser cobrado tão somente no início dessa operação, ou representar valores cobrados periodicamente entre o franqueado e o franqueador. Outra questão muito importante dentro do investimento são outros valores relativos à implantação da unidade, porque não basta somente pagar a taxa inicial para se assinar o contrato. Nós precisaremos entender quais serão os valores relativos para implantar, para instalar essa unidade da franquia, como, por exemplo, contratação de pessoas, contratação de especialistas como arquiteto e engenheiro, a depender da complexidade, se houver construção ou um manual arquitetônico a ser seguido daquela marca. Precisamos entender a aquisição de móveis, aquisição de equipamentos, aquisição de outros direitos relativos àquela franquia, a aquisição de produtos específicos, softwares e outros treinamentos relacionados. Tudo isso poderá vir junto com a franquia no momento que o franqueado entra nessa operação. Então vejam que, além da taxa inicial, entrarão valores relativos à implantação dessa unidade.
E mesmo que tenhamos uma unidade que seja remota, instalada na própria casa do franqueado, provavelmente haverão outros valores a serem pagos, como ao menos um software e treinamentos a serem pagos ao franqueador, para que ele preste ao franqueado ou disponibilize o software, por exemplo, ao franqueado para que faça a sua operação rodar. A partir disso, nós precisamos entender os treinamentos e outros suportes, como isso se dará durante a relação. Então, não basta que o franqueado ele abra uma unidade, que ele instale uma unidade. Ele precisará ter o suporte desse franqueador para eventuais dúvidas e questões a serem resolvidas durante a operação. Problemas com clientes, problemas com empregados e problemas na operação num todo. Normalmente, as franquias possuem um canal de comunicação com esse franqueado, e a partir disso você se comunicará com esse franqueador e seus representantes legais. Juntamente com isso, muitas vezes virão diversos treinamentos atrelados para que tanto os empregados quanto o próprio franqueado entendam como gerir essa unidade franqueada. A partir desse momento que nós entendemos a gestão do negócio, nós precisaremos também entender o término dessa relação de franquia. Normalmente, num contrato de franquia, virá descrita a proibição de concorrência se essa relação finalizar. Isso se dá porque o franqueador vai te transmitir a sua experiência, o seu know-how. E para que não haja uma concorrência desleal, porque você entrou na franquia, adquiriu todo o conhecimento e depois saiu e abriu a própria. Então, para que não haja essa concorrência desleal, a lei, ela possibilita que o franqueador traga essa vedação à concorrência. E haverão ali algumas exceções a essa concorrência, em especial, por exemplo, se o franqueado já estava naquela área antes da franquia. E isso são questões discutidas tanto no judiciário quanto na doutrina. Não será o ponto que nós abordaremos nesse momento. A grande questão é que antes de investir em uma franquia, nós precisamos ter muita clareza das informações sobre aquela operação, e entender cada passo que nós tomaremos a partir daquele momento. Sejam os investimentos, assim como a prestação de serviços e o suporte que o franqueador prestará ao franqueado. Uma relação de franquia, ela é uma via de mão dupla. Assim como o franqueador vai disponibilizar o seu know-how ao franqueado, o franqueado estará obrigado a pagar taxas periódicas ou mensais àquele franqueador, como é o caso dos royalties. É legal que o franqueador receba royalties, sejam mensais ou periódicos, a depender do modelo de negócio que foi estruturado. Esses royalties é como se fosse uma mensalidade e ele será pago, a depender do modelo de negócio, por um percentual sobre o faturamento daquela unidade ou um valor fixo pré-definido entre as partes. Percebam que não há como se investir em uma franquia sem antes ter, no mínimo, essas informações, porque não basta que você invista para a operação iniciar, ela precisará rodar e, principalmente, ela precisará ser gerida para que seja de forma efetiva e com sucesso no final do mês, um faturamento satisfatório. Do contrário, passarão ali alguns meses e anos e o franqueado estará descontente, principalmente porque não se atentou a essas informações iniciais. Essas informações, elas constam como obrigatórias pela legislação de franquias, elas não podem ser omitidas e nem falsificadas de algum modo nesse documento. Além da circular de oferta de franquia, pode o franqueador entregar outros documentos para a apresentação da franquia, do modelo de negócio e já de antemão iniciar esse candidato a franqueado com outros franqueados já existentes naquela operação. Tudo dependerá da proposta comercial dessa oferta do franqueador. Em geral, no mínimo, a circular de oferta de franquia deve ser entregue com todas as informações essenciais para que esse candidato a franqueado consiga entender, no mínimo, como essa operação se iniciará, como ela será gerida durante a sua vigência e como ela se encerrará. Percebo que em todos esses momentos você precisará entender, como candidato a franqueado, se assim você estiver nesse papel,
os investimentos relativos, tanto da sua parte quanto da parte do franqueador. Ele irá disponibilizar o seu know-how, ele irá disponibilizar suporte, uma prestação de serviços, mas o franqueado também estará obrigado a cumprir com os pagamentos, tanto ao franqueador quanto a terceiros indicados por esse franqueador. Todas as questões aqui, elas são muito importantes para que esse negócio tenha sucesso ao final.